Hoje eu vou trazer para vocês um caso muito bizarro de um serial killer que aterrorizou uma cidade nos Estados Unidos chamada Atlanta, entre os anos de 1979 e 1981. E a polícia acredita que ele tenha feito ali aproximadamente 30 vítimas, sendo a maioria meninos negros entre 9 e 16 anos. Bom, esse caso ficou muito conhecido nos Estados Unidos, inclusive o nome dele é O Monstro de Atlanta, tem livro, tem muitas coisas sobre esse caso, e é o caso que a gente vai trazer aqui para o podcast hoje. Mas antes de começar o episódio de hoje, eu preciso compartilhar que eu fui notada por uma marca que faz parte do meu dia a dia, a Audible. Eu tô muito feliz em dizer que o episódio de hoje é patrocinado por eles. Eu sou completamente apaixonada por livros e recentemente eu tenho explorado o mundo dos audiolivros. Para gravar o episódio do caso de hoje, eu ouvi o audiolivro Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano, escrito por John Douglas e Mark Olshaker. Isso nos ajudou muito ali na pesquisa para poder desenvolver o roteiro desse episódio. A Audible é como uma biblioteca sonora infinita. E com uma assinatura, você mergulha em mais de 100 mil títulos, incluindo uma vasta coleção em português com mais de 5 mil audiolivros. E isso é só o começo. Ao todo, são 100 mil audiolivros dentro da assinatura. E com a opção de compra avulsa, são 600 mil obras prontas para serem descobertas. E não para por aí. Quem é assinante tem 30% de desconto na compra dessas obras do catálogo adicional. E se você já é membro do Amazon Prime, você tem acesso a 3 meses grátis. O melhor de tudo é que você pode ouvir offline, onde e quando quiser, em diversos dispositivos. Eu, por exemplo, costumo escutar muito durante viagens de avião. Acesse agora mesmo o site audible.com.br, faça seu cadastro e inicie a sua jornada pelos audiolivros. Não deixe de conferir o link na descrição para aproveitar o teste grátis de 30 dias. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar tanto quanto eu. Aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Para ficar por dentro de tudo que a gente posta sobre aqui, etc., vai lá no meu Instagram, @erica_mirandas, com S no final. E também é muito importante que você avalie o nosso podcast em qualquer plataforma que você estiver escutando. E caso você queira, saber as fontes e tudo que a gente usou na pesquisa desse episódio, sempre está na nossa descrição, junto também com o site do Casos Reais, que por lá você consegue dar uma sugestão de episódio. Bom, agora vamos pro episódio de hoje, e a Chloe não me deixa quieta aqui. A Chloe não para de fazer bagunça aqui, tá ali embaixo, não para de fazer bagunça. Enfim, então vamos pro episódio de hoje, e esse é o caso do Monstro de Atlanta. Tudo começou no dia 28 de julho de 1979. Uma mulher estava catando latinhas em um terreno vazio com bastante vegetação. Esse terreno ficava ao lado de uma estrada e ela logo percebeu que tinha algo errado ali, porque começou a sentir um cheiro muito ruim. Ela ficou se perguntando de onde vinha aquele cheiro forte, até que a resposta ali apareceu bem aos pés dela. Ela olhou para baixo, para o meio ali da mata, e viu um corpo sem vida, de um menino negro de 13 anos. A polícia foi acionada e em pouco tempo eles identificaram o menino como Alfred Evans. O Alfred ele tinha marcas no pescoço e os peritos identificaram a causa da morte como estrangulamento. Ele usava roupas, sapatos e não tinha mais nenhuma outra agressão pelo corpo. Essa cena já era muito bizarra e triste, Mas ainda piorou, porque o Alfred ele não foi o único encontrado sem vida naquele terreno. Os policiais reviraram a área e em pouco tempo encontraram outro menino sem vida. Ele também era negro e se chamava Edward Smith. O Edward estava desaparecido há 4 dias e, diferente do Alfred, a causa da sua morte foram vários tiros. Talvez eles até fossem vítimas de um mesmo assassino, por estarem ali no mesmo lugar. Mas as causas das mortes eram diferentes. Além disso, a polícia não achou nenhuma pista nos corpos ou no terreno. E com essa falta de pista, o caso ali acabou esfriando nos próximos meses.
Naquele período, Atlanta tinha elegido ali o seu primeiro prefeito negro, chamado Maynard Jackson. Aquele foi um momento de muito conflito ali racial nos Estados Unidos, né? Existiram muitos protestos e movimentos antirracistas, mas também existiam muitos grupos violentos, extremistas, supremacistas e tudo mais. Então, a eleição de um prefeito negro para Atlanta era bem importante e muita gente achava que traria ali um pouco de paz para aquela região. Atlanta, inclusive, cresceu muito nessa época, o aeroporto aumentou e muitas indústrias chegaram na cidade. Só que a segregação ainda era muito forte. Muitas pessoas negras viviam em bairros específicos, afastados, no subúrbio, e também tinha muita desigualdade social. O prefeito ele até começou a receber críticas porque algumas pessoas diziam que ele ignorava e abafava ali alguns crimes de racismo para não alimentar ainda mais os protestos durante o seu governo. E quando os 2 meninos negros apareceram mortos naquele mesmo lugar, muita gente associou as suas mortes a crimes de ódio. Por isso, o prefeito e a polícia começaram a receber novas críticas, porque os casos eles não estavam sendo tão falados na mídia e as investigações não avançavam. E as coisas só pioraram, porque mais meninos começaram a desaparecer. E algum tempo depois, no começo de setembro, um menino chamado Milton Harvey, de 14 anos, desapareceu. Ele foi visto pela última vez andando pelo seu bairro em Atlanta. 2 meses depois, em novembro, o corpo do Milton foi encontrado em um matagal próximo a uma estrada. No mesmo período, a polícia também achou o corpo de um menino de 9 anos, chamado Yusuf Bell, em um terreno de uma escola abandonada. Gente, as causas das suas mortes não foram reveladas, mas existiam boatos de que os 2 teriam sido estrangulados. Até ali, 4 meninos negros de idades muito próximas tinham sido assassinados em Atlanta. E uma coisa que é importante trazer é que os estudos ali sobre assassinos em série, serial killers, tinha só começado ali há pouco tempo, nos anos 70. Então aquela não era uma teoria óbvia como é hoje, né? Mas mesmo assim a população negra começou a se revoltar contra a polícia, já que crianças tinham sido ali assassinadas e nenhuma família recebia qualquer tipo de resposta, atualização, nada das investigações, né? Então, 4 meses se passaram e nesse tempo o medo tomou conta dos bairros mais humildes de Atlanta. As famílias viviam ali em alertas e alguns bairros até formaram patrulhas. Essas patrulhas eram formadas ali por homens que andavam em grupos pelas ruas, segurando tacos de beisebol para poder vigiar e impedir algum crime ali contra as crianças daquela região. Só que mesmo assim, esses crimes violentos continuavam acontecendo. Em 4 de março de 1980, mais uma vítima foi encontrada na beira de uma estrada. E dessa vez, a vítima era uma menina chamada Angel Lanier, de 12 anos, que tinha desaparecido há 5 dias quando ela estava indo para a escola. A Angel ela também era negra e foi encontrada amarrada com fios elétricos. Ela estava completamente vestida, sem sinais ali de violência, uau, né? Mas tinha uma calcinha que não era dela enfiada na sua boca. A causa da sua morte foi determinada como estrangulamento. 8 dias depois da Angel ser encontrada morta, mais um menino jovem chamado Jeffrey Matias desapareceu. Até aquele momento, a polícia não estava tratando os casos como obra de uma única pessoa, um único assassino. Eles diziam que existiam semelhanças entre os casos, mas também existiam diferenças, já que algumas crianças morreram por tiros, outras por agressões e outras por asfixia. E a maioria dos casos eram tratados como roubos que deram errado ou assassinatos de meninos que se meteram em problemas. Bom, isso somando a falta de pistas também ao racismo, a gente pode imaginar que os casos demoraram a ser investigados como crime premeditados. A onda de desaparecimentos e mortes assustou muito a população negra de Atlanta. O prefeito começou ali campanhas pedindo para que crianças negras não saíssem de casa sozinhas. Estudantes iam ali para a escola de mãos dadas e as famílias tentavam ajudar nas investigações. Algumas mães criaram um comitê para investigar os casos e provar para a polícia que todos eles estavam conectados. O prefeito chegou a oferecer uma recompensa de $100 mil para quem tivesse qualquer pista, mas ninguém apareceu. Em junho, mais 2 crianças negras desapareceram. Um menino chamado Christopher Richardson, de 12 anos, e uma menina chamada Latonia Wilson, de 8 anos.
Nesse mesmo mês, um menino chamado Eric Middlebrooks, de 14 anos, foi encontrado morto por um golpe de um objeto na cabeça. E, gente, os crimes não pararam mais. Entre junho e novembro de 1980, tiveram mais 8 meninos desaparecidos ou mortos. Todos eram meninos entre 9 e 16 anos e negros. Todos os corpos eram sempre encontrados em terrenos abandonados, debaixo de pontes ou em beiras de estradas. Ao redor dos corpos nunca tinha muito sangue, então os detetives entenderam que os meninos foram assassinados em algum outro lugar e depois levados até esses locais abandonados, né? Além disso, todos esses últimos 8 meninos que foram encontrados, a causa da morte foi a mesma, estrangulamento. Um deles, chamado Deron Glass, de 10 anos, desapareceu em setembro de 1980. E até hoje o seu corpo nunca foi encontrado. Depois de tantas mortes parecidas, o secretário de Segurança Pública, Lee Brown, ele percebeu que não tinha mais como ignorar os padrões entre elas. E com isso, foi organizada uma força-tarefa com 50 detetives para poder tentar pegar um mesmo assassino para todas essas mortes. Finalmente, né, com essa força-tarefa, a polícia finalmente encontrou uma pista. Um dos 8 meninos que foram encontrados se chamava Aaron Witch. Ele tinha 10 anos e desapareceu enquanto caminhava pelas ruas de Atlanta, perto de casa. Só que nesse caso existia uma testemunha. Uma mulher contou para a polícia que viu Aaron perto de um mercado, entrando em um Chevrolet azul com um homem negro. Ela disse que esse homem era alto, de uns 30 anos, e tinha um bigode e cavanhaque. No mesmo dia em que o Aaron foi visto por essa mulher, outra testemunha também contou para a polícia que viu o Aaron em um shopping ali de Atlanta, perto das 6 horas da noite. Um dia depois, o Aaron ele foi encontrado debaixo de uma ponte, asfixiado e com o seu pescoço quebrado. Será que talvez ele tinha entrado no carro do seu assassino e esse homem levou ele para o shopping antes de tirar a sua vida? Bom, isso é só um pensamento. Nesse momento, mais pistas surgiram e só deixaram a polícia mais confusa. Um dos meninos assassinados, chamado Charles Stephens, ele foi encontrado só de calças, sem camiseta e tênis. E pelo corpo dele foram encontradas algumas fibras. Essas amostras ali de fibras foram levadas para laboratório e lá alguns especialistas determinaram que existiam 3 amostras diferentes de fibra. Uma pertencia a algum cachorro, a segunda parecia ali ser fios de cabelo e a terceira era de pelos ou fibras. Vale dizer que nem o Aaron, nem qualquer outro menino encontrado tinham sinais de violência sexual. Algumas novas testemunhas dos casos surgiram e elas diziam que os meninos foram vistos juntos de um homem branco. Porém, a diferença nos depoimentos e a falta de evidência deixava ali a polícia perdida. Eles não sabiam muito o que fazer com essa informação. Todas as linhas de investigação que eles seguiam não levavam a lugar nenhum e eles eram obrigados a voltar à estaca zero. Nesse momento, os jornais começaram a divulgar a ideia de que os meninos tinham sido vítimas do mesmo assassino. Nas notícias, eles chamavam de o assassino de Atlanta ou o monstro de Atlanta. Com isso, as TVs davam ali algumas notícias sensacionalistas, aterrorizando os moradores e tudo mais que a gente já sabe como é feito. E eles sempre terminavam as notícias no dia seguinte dizendo: e você, sabe onde está o seu filho hoje? Bem pesado, né, gente? Bem complicado. Bom, só que o caso finalmente ganhou uma outra proporção em 1980, quando ele passou a envolver o FBI e ganhou atenção nacional. Um dos meninos desaparecidos chamava Earl Terrell e ele tinha 10 anos. E dessa vez aconteceu algo diferente. A família dele recebeu uma ligação de sequestrador pedindo dinheiro em troca do menino. E o sequestrador ainda dizia que o Earl tinha sido levado até o estado vizinho no Alabama. Mas a ligação foi identificada e os policiais descobriram que aquela era uma pista falsa e que a ligação tinha sido um trote de alguém tentando lucrar em cima do caso. Só que, já que esse caso envolvia outro estado, ou seja, tinha ido além de Atlanta, que fica no estado da Geórgia, agora a Polícia Federal precisava intervir
nas investigações. E isso mudou tudo, gente. Como eu falei antes, os anos 70 e 80 eles foram o começo ali dos estudos policiais sobre os assassinos em série. Mas dentro da Polícia Federal, o FBI, já existiam alguns detetives especialistas nessas pesquisas ali de serial killers. Então, eles estudavam a mente dos criminosos, identificavam padrões ali nos seus comportamentos, então eles já sabiam dessas coisas. Alguns assassinos ali, como o Ed Kemper, o filho de Sam, e até o Charles Mason, eles foram entrevistados por detetives para ajudarem ali nesse estudo sobre a mente desses criminosos. E os estudiosos dessa época, como o detetive John Douglas, já tinham avançado muito nas pesquisas. O John ele foi considerado um dos primeiros caçadores de serial killers ali da América, e ele escreveu o livro Mindhunter, que deu origem a uma série com o mesmo nome. Nesse livro, ele fala sobre esse estudo da mente ali dos assassinos e sobre a criação de perfis psicológicos para criminosos. Por isso, quando o FBI acabou entrando no caso, né, dos meninos assassinados em Atlanta, a primeira coisa que alguns detetives pensaram foi em um crime com motivações sexuais. E parece mesmo, né? Talvez o assassino tivesse interesse sexual em homens e por isso a maioria das vítimas seriam meninos. Além disso, o criminoso também deveria ter algum trauma em sua infância envolvendo figuras masculinas. Só que a teoria da motivação sexual acabou não durando, já que nenhum dos meninos assassinados tinha ali sinais de violência, né, sexual. O John Douglas analisou o caso e ele pensava que, apesar dos crimes não terem motivação sexual, o sexo ainda poderia ser uma questão na vida desse assassino, mas a motivação seria fama e atenção. Para ele, o assassino era negro, porque a maioria dos crimes aconteciam em bairros negros, então um homem branco não passaria despercebido. Além disso, algumas testemunhas falaram que viam as crianças desaparecidas entrando em carros. Só que como a população de Atlanta já estava assustada com os crimes, a chance ali de crianças negras entrarem em carros de homens brancos era mínima. Eles provavelmente estavam entrando em carros de pessoas que conheciam ou pelo menos confiavam um pouco. O FBI ainda deu mais detalhes do perfil desse possível assassino. Eles achavam que, além de ser negro, o homem era jovem, tendo entre 23 e 29 anos. Eles também pensavam que era um homem que queria ser notado e, para isso, estaria ali cometendo crimes para ganhar a atenção da polícia e da mídia. Entrevistando ali as famílias das vítimas, a polícia também descobriu uma coincidência muito bizarra. Alguns dos meninos ali assassinados gostavam ali, tinham um gosto comum pela música. E alguns desses, que eram mais velhos, entre 12 e 16 anos, falavam que queriam ser artistas. Então, será que o assassino usava isso para talvez atrair as suas vítimas? Bom, no final de 1980, um jovem de 20 anos chamado Larry Rogers desapareceu. O Larry era mais um desses rapazes ali que queriam ser artistas e a mãe dele ali ajudou muito o FBI nas investigações. Ela contou que o Larry ele parecia estar assustado nas últimas semanas, com medo de que ele fosse uma das próximas vítimas ali do monstro de Atlanta. Apesar disso, ele estava ali animado com a sua carreira e contou para a mãe que ele tinha conseguido um agente. Só que como o Larry Rogers ele era bem mais velho do que as vítimas ali do monstro de Atlanta, a polícia não conectou os casos. Alguns homens brancos que tiveram atitudes suspeitas naquele ano de 1980, eles chegaram a ser presos e investigados. O DNA deles também foi testado com aqueles fios de cabelo que foram encontrados em uma das vítimas, mas nenhum DNA foi compatível ali à amostra que eles tinham. Além disso, eles também passaram por interrogatórios, detectores de mentira, mas como a polícia não tinha evidências, todos foram liberados. Bom, a polícia e a prefeitura de Atlanta ignoraram por um tempo o perfil ali de assassino criado pelos especialistas do FBI. E eles fizeram isso porque a população negra de Atlanta já estava revoltada com a falta de atualizações sobre o caso das crianças. E muitas famílias pensavam que aqueles podiam ser mais casos de crimes de ódio. E por isso a polícia achava que se divulgassem que o suspeito era um homem negro, a revolta seria ainda maior. Aconteceram algumas investigações nos bairros em que as crianças moravam e vários policiais ficavam à paisana para tentar descobrir alguma coisa que talvez tivesse ali em comum entre os meninos.
A localização era, claro, um fator em comum, já que o assassino focava em sequestrar as suas vítimas em bairros negros e humildes de Atlanta. Então, será que todos eles conheciam alguém em comum? E isso faria os meninos confiarem no assassino e entrar no seu carro? O FBI fez alguns testes, colocando detetives brancos em carros para abordarem meninos na rua e oferecerem dinheiro em troca dos meninos entrarem no carro. E isso só comprovou a teoria do FBI, já que os meninos recusavam e muitos moradores do bairro olhavam desconfiados para o carro dos policiais disfarçados. Ou seja, provavelmente os meninos confiavam um pouco no assassino e ele ainda conseguia passar ali despercebido pelos bairros. As investigações junto ao FBI continuaram, mas nenhuma evidência nova foi encontrada. Além disso, mesmo com as vigias ali dos policiais e dos moradores, as mortes também continuaram. Só que dessa vez, uma coisa tinha mudado. O assassino ele mudou o seu modus operandi, desovando corpos em rios ao invés de terrenos e beira de estrada. Ele provavelmente fazia isso para confundir os policiais e gerar dúvidas sobre conexões entre os casos. Logo no começo de 1981, no dia 3 de janeiro, um menino de 14 anos chamado Lube Getter desapareceu. Poucos dias depois, um amigo do Lube, chamado Terry Poole, de 15 anos, também desapareceu. E logo depois, alguns dias depois, a polícia recebeu uma ligação anônima de uma pessoa que falava exatamente onde estava o corpo do Terry. Quando a polícia chegou ao local, realmente encontrou o menino ali sem vida. Mesmo assim, a polícia não conseguiu descobrir de onde veio essa ligação e se a pessoa que ligou era o assassino. Entre janeiro e abril de 81, mais corpos de crianças, jovens e até alguns adultos negros foram encontrados no rio Chattahoochee, que passa ali no meio de Atlanta. Gente, ao todo, a polícia acredita que o monstro de Atlanta já tinha feito quase 30 vítimas. É muita coisa. E eram quase 30 mortes, todas sem evidências nas cenas de crime. Nada de digitais, de DNA, nada de qualquer fluido corporal, pegadas. Será que o assassino ele era tão inteligente que ele se camuflava tão bem a ponto de passar despercebido o tempo todo? Esse rio, Chattahoochee, ele é um rio bem grande, então os corpos eles apareciam em várias alturas do rio. A polícia, então, pensou em usar essa mudança de comportamento do assassino contra ele, né? Vários agentes da polícia de Atlanta e do FBI se dividiram em carros, e esses carros eles ficaram espalhados perto de pontes que passavam ali em cima do rio Chattahoochee. A ideia deles era colocar policiais de vigia para cada trecho da ponte em cima do rio. Assim, eles iriam tentar pegar o assassino no flagra, se livrando ali de algum corpo. Os policiais ficaram ali de vigia nessas pontes a noite inteira, por semanas. Isso até gerou ali conflitos entre o FBI e a polícia de Atlanta, porque a investigação já estava gastando milhares de dólares. Mas, finalmente, depois de muitas noites à paisana, os policiais conseguiram um suspeito. Na madrugada de 22 de maio de 81, um desses policiais estava no seu carro de vigia em um trecho das pontes. Ele conta que ele ouviu um barulho bem alto de algo caindo no rio e logo ele pensou que poderia ser mais um corpo. Em seguida do barulho, esse mesmo policial ouviu um carro se aproximando. Então ele parou o motorista Wayne Williams. Wayne ainda era bem jovem, tinha 23 anos, e alguns policiais do FBI já perceberam que ele tinha as características do perfil criminal que tinha sido criado, gente. O carro dele não era azul, como disse uma testemunha, mas tinha um formato parecido com o que outras testemunhas descreveram. Os policiais deram uma olhada ali e viram que no banco do passageiro tinha luvas e uma corda de nylon enrolada. Algo bem suspeito para alguém carregar de madrugada. Eles perguntaram para o Wayne o que ele estava fazendo ali na ponte tão tarde da noite. E ele disse que a ponte era caminho até a casa de uma mulher, cantora, que ele iria conhecer para tentar se tornar seu empresário. Então os detetives pediram o telefone dessa mulher para confirmar essa história, tentaram ligar várias vezes para o número, mas logo descobriram que esse telefone não existia. Wayne respondeu que ela provavelmente tinha dado o telefone e endereço errados. A polícia, claro, achou aquilo tudo estranho e manteve o Wayne conversando enquanto outros detetives desciam até a beira do rio para ver se encontravam a origem do barulho que o policial ouviu. Talvez um corpo, ou talvez alguma outra coisa pesada,
que será que foi arremessado na água? Bom, a polícia não achou nada naquele momento e, sem nenhuma evidência concreta, os detetives não poderiam simplesmente prender o Wayne ou levar os objetos do carro. Então ele continuou sendo investigado ali nos dias seguintes e se tornou uma pessoa ali de interesse da polícia. Lembrando, a pessoa de interesse é quase um suspeito. Bom, gente, e aí ele foi embora naquele momento. Depois de 60 horas desde esse encontro do Wayne com a polícia na ponte, surgiu mais um corpo no rio. Esse corpo era de um homem negro chamado Nathaniel Carter, que tinha 27 anos. De acordo com uma testemunha, o Nathaniel ele foi visto pela última vez na entrada de um teatro, de mãos dadas com outro homem negro mais jovem. Esse homem, pelo que a testemunha disse, se parecia ele muito com o perfil do Wayne Williams. A ideia da polícia de Atlanta era manter aquilo em segredo, já que eles não queriam causar alvoroço por estarem ali investigando um homem negro naquele caso. Só que isso não continuou em segredo por muito tempo e em poucos dias a imprensa cercou a casa do Wayne Williams, fazendo perguntas como, por exemplo, abre aspas, você matou os meninos e você é o culpado e tudo aquilo mais. O Wayne sempre respondia às perguntas dos jornalistas, dizendo que era inocente. Ele até chegou a fazer, gente, ele mesmo, uma coletiva de imprensa onde ele defendia sua inocência e tentava responder a qualquer dúvida. Bom, isso poderia ser normal, né? Um homem tirando as suas dúvidas ali da mídia para poder tentar melhorar a sua imagem, provar a sua inocência e tudo mais. Porém, alguns detetives do FBI insistiam que aquilo era parte da atenção que o Wayne gostava de receber. Com as notícias sobre o caso, o Wayne ele começou a ganhar fama e o FBI achava que essa era a motivação do monstro de Atlanta. O Wayne ele começou a usar as entrevistas para criticar a polícia de Atlanta, dizendo que, abre aspas, a vida dele estava se tornando um inferno e que ele estava sendo considerado suspeito sem nenhuma prova e muito mais. E isso era verdade. Até então, a polícia suspeitava dele por conta dos depoimentos contraditórios que ele deu ali na noite em que ele foi parado e também pelo perfil criado pelo FBI. Só que aí tem mais algumas pistas que foram encontradas e prejudicaram o lado do Wayne nessa história. Alguns detetives eles acharam fibra de tecido e pelos de cachorro nas vítimas mais recentes, que foram encontradas no rio. Essas vítimas eram umas poucas vítimas adultas, dentre as que tinham, sido assassinadas nos últimos anos. Os detetives eles conseguiram um mandato para poder revistar o carro e a casa do Wayne para ver se eles encontravam qualquer suspeita que ligasse ele aos crimes. No carro, nada foi encontrado. Até aquelas luvas e o fio de nylon nunca foram achados. E também nenhuma arma foi encontrada. Já na casa, eles encontraram um cachorro da família do Wayne e pegaram alguns pelos ali para testar com os pelos encontrados nas vítimas. E as amostras combinavam. Para os detetives, aquilo podia indicar que o Wayne levou algumas vítimas para sua casa, tirou a vida delas e depois levou os corpos até o rio. E não parou por aí. Os policiais também pegaram a amostra dos carpetes da casa do Wayne para comparar ali com as fibras encontradas em algumas vítimas adultas. E essas amostras também eram compatíveis. Isso fez a polícia dar ainda mais atenção, para o Wayne como suspeito. E já a população, como era esperado, não acreditava que o Wayne seria o assassino e pensava que a polícia estava usando ele para prender qualquer pessoa e encerrar o caso. Wayne Bertram Williams nasceu em 27 de maio de 1958, em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele era um garoto negro que usava um cabelo black power curto e óculos. O Wayne ele cresceu no bairro Dixie Hills de Atlanta, que é um bairro onde viviam muitas famílias negras de classe média. Os seus pais eram Homer e Faye Williams e os dois eram professores. O Wayne ele era um ótimo aluno e no final do ensino médio ele começou a ter muito interesse por rádio, o que fez ele querer ser jornalista. E quando ele tinha 16 anos, ele construiu a sua própria rádio em casa. E isso deixou os pais dele muito orgulhosos, quando eles viram a determinação do filho para poder realmente seguir aquilo que ele gostava e também a habilidade dele de fazer as coisas,
Alguns anos depois, ele também conseguiu emprego em 2 rádios locais. E isso fez com que surgisse uma nova paixão na vida dele, a música. Bom, e unindo a rádio e a música, ele passou a sonhar em ser agente e produtor musical. Ele era muito inteligente, como vocês perceberam, comunicativo e fez amizade ali com as equipes das rádios locais. Só que mesmo trabalhando ali em rádios conhecidas na região, ele queria mesmo era investir na sua própria rádio. E para isso, o Wayne ele teve a ideia de produzir a música de novos artistas. Ele dizia que queria encontrar o próximo Michael Jackson. Então ele estava sempre procurando novos músicos, cantores talentosos em Atlanta ali para agenciar. A maioria das músicas que ele produzia eram de meninos adolescentes negros de Atlanta. Eram meninos que sonhavam em serem grandes artistas e viam na rádio do Wayne essa oportunidade. E com isso, realmente, o Wayne estava ali ajudando eles a gravar músicas, mas o Wayne ainda não tinha dinheiro para investir de verdade na gravação de álbuns. E a indústria da música já era bem complexa nessa época e bem difícil de estabelecer ali e ganhar muito dinheiro, começando do zero, sem conhecer ninguém. E como o Wayne, né, ele estava ali só começando a investir nessa carreira de produtor, é claro que ele não ia ficar rico ou bombar da noite pro dia, né? Aos 21 anos, o Wayne ele continuava na casa dos pais e ainda ganhava muito pouco como produtor. Então, para compensar ali, ele também trabalhava como fotojornalista. Ele tirava fotos de acontecimentos do dia a dia, como acidentes ou cenas de crime, e vendia essas fotos para jornais. E para chegar rápido em cenas de crimes e acidentes, o Wayne ele tinha um receptor de rádio sintonizado à frequência da polícia, ou seja, toda vez que a polícia recebia um chamado, ele ouvia através do rádio do seu próprio carro. Até aqui, as coisas pareciam bem ali para o Wayne, né? Ele estava no início dos seus 20 anos, era bem dedicado, tinha muitos sonhos, só que tinham alguns problemas. Alguns colegas que conheciam Wayne diziam que ele era um mentiroso compulsivo. Eles falam que o Wayne ele inventava histórias, como, por exemplo, dizer que tinha contato com as maiores gravadoras e produtores da época, o que era mentira. E talvez ele fizesse aquilo, talvez para trazer mais valor para o seu trabalho, ou talvez ele estivesse contando histórias que ele queria que fossem verdades. Enfim, a gente não sabe. Bom, o fato é que essa história, essa mania aí de aumentar ou inventar histórias, começou a ganhar outra dimensão. Uma vez, o Wayne ele fingiu ser um policial e foi até uma loja para poder pedir que alguém instalasse luzes de viatura no seu carro. Isso fez com que ele fosse parado pela polícia, mas ele explicou que ele era fotógrafo e que só queria chegar mais cedo nos locais ali dos acidentes, então as luzes poderiam ajudar. Com isso, ele acabou só tomando uma advertência e não foi preso. Bom, a polícia levou um mês para reunir as provas das fibras e depoimentos de testemunhas, e no dia 21 de junho de 81, Wayne foi preso, acusado de homicídio. Como nem todas as mortes poderiam ser ligadas a ele pelas evidências, ele foi acusado só pelos assassinatos do Nathaniel e de outro homem chamado Jimmy Payne, de 21 anos. O julgamento foi marcado para o ano seguinte, 82, e o Wayne aguardou em prisão preventiva. Nesse momento, várias pessoas foram até a mídia para dar depoimentos ali dizendo que já tinham visto o Wayne andando com crianças e jovens. Outras que conheciam Wayne disseram que ele falava muito mal de crianças que andavam sozinhas pelas ruas e dizia que elas se prostituíam. A polícia também descobriu que Wayne sempre andava pelos bairros negros de Atlanta, distribuindo panfletos de caça-talentos para crianças e jovens que cantassem. Eles pensavam que era exatamente dessa forma ali que o Wayne atraía algumas das vítimas. O Wayne foi julgado em 6 de janeiro de 1982. A acusação apresentou as evidências que eu já comentei, como a correspondência ali das fibras nos 2 corpos, os depoimentos de testemunhas que viram o Wayne com o Nathaniel e os depoimentos contraditórios que ele deu quando ele foi abordado na ponte. Sem contar que ele estava passando de carro de madrugada em um local onde os corpos das vítimas foram descartados. O caso foi a júri popular e depois de 11 horas de julgamento, Wayne foi considerado culpado pelos 2 assassinatos. Ele foi condenado a 2 prisões perpétuas pelos crimes e foi levado à prisão estadual de Hancock, no estado da Geórgia. Apesar dos boatos, Wayne nunca confirmou os seus relacionamentos com outros homens.
Mesmo assim, os especialistas acreditam que a maioria das suas vítimas eram meninas porque Wayne não aceitava e tinha raiva da sua própria sexualidade, né? A gente já falou disso em outros episódios aqui, né? E por isso ele teria projetado ali a sua raiva em meninos muito jovens. Eles também dizem que Wayne era obcecado pela fama, como a gente já mencionou, e guardava muito ódio dentro de si, tanto sobre a sua sexualidade, quanto sobre a inveja que ele talvez sentisse ali do talento de algumas vítimas. Por isso, ele teria descontado as suas frustrações na violência. Desde o julgamento até os dias de hoje, Wayne ainda se diz inocente. As famílias das crianças assassinadas se dividem em acreditar ou não que Wayne seja realmente o culpado. Como não existiam evidências, ele nunca foi oficialmente acusado pelos assassinatos das outras crianças. Ou seja, até hoje existe uma dúvida aí sobre quem matou os meninos e as meninas de Atlanta. Dentre as 30 pessoas negras assassinadas nessa época, só 2 eram meninas e só 6 eram adultos. Ao longo dos anos, vários detetives analisaram o caso e tiveram várias opiniões diferentes. Muitos acreditam no perfil criminal criado pelo FBI, em que Wayne se encaixa perfeitamente. E também acreditam que ele seja o responsável por todas as mortes entre os anos de 79 e 81. Já outras pessoas, elas acham que Wayne cometeu só alguns desses crimes, mas não todos. O próprio detetive John Douglas, ele acredita nessa teoria e diz que nem todos os crimes parecem ter sido cometidos pela mesma pessoa. Bom, apesar disso, uma coisa é certa. Depois da prisão do Wayne, os crimes do monstro de Atlanta pararam. Não houve nenhuma criança ou jovem encontrado ali morto de uma forma parecida com esse caso. E se Wayne não for o assassino de todas as crianças, então o responsável ali pelo resto dos crimes estaria solta, se escondendo. Mas se esconder por tantos anos não é algo comum entre os perfis ali de serial killers. Tudo indica que realmente o assassino já está ali atrás das grades. Em 2010, algumas amostras das fibras encontradas no corpo de uma das crianças assassinadas pelo monstro de Atlanta foram testadas com as novas tecnologias. Essa amostra foi 98% compatível com o DNA do Wayne Williams. Mesmo assim, ele ainda não foi acusado de mais nenhum assassinato. Em 2019, a prefeita de Atlanta, a Keisha Bottoms, reabriu todos os casos das crianças mortas em Atlanta para poder checar ali todas as evidências e descobrir se estão ou não ligados ao Wayne. Ela disse em entrevistas que ela quer dar respostas para as famílias das vítimas que continuam sem ter certeza do que aconteceu com seus filhos e filhas por todos esses anos. Até agora, não foram encontradas mais evidências que liguem o Wayne aos casos das crianças assassinadas, mas a polícia de Atlanta continua investigando. Em uma entrevista para a BBC News, o porta-voz do Departamento de Polícia de Atlanta, chamado Carlos Campos, contou que não pode revelar nenhum resultado da nova análise das evidências. Então, esses resultados seguem o mistério. Bom, gente, agora é a hora da minha opinião e eu vou tentar ser breve, já que o episódio de hoje foi muito longo. Eu tô até cansada de tanto falar. Eu acho que basicamente tudo bate com Wayne. Ele, pra mim, que fez todos esses crimes. E pra mim o maior indício disso é porque os crimes pararam de acontecer, né? E tiveram finalmente paz em Atlanta. E, gente, eu não conhecia esse caso até eu descobri que tinha esse livro. E aí a gente falou, vamos trazer esse caso e etc. E acabou que a gente trouxe. Eu achei esse caso muito interessante, porque esse caso ele mexe com várias coisas, né? Não só como serial killers, mas também com o fato de ser um menino muito jovem e muito inteligente. Ele foi muito inteligente em tudo que ele fez. E como realmente isso se repete, não importa a época, isso se repete sempre na história da humanidade. O uso da esperança das pessoas para poder ter alguma coisa daquelas pessoas, né? As pessoas não cansam de usar, pessoas ruins, né? Não cansam de usar os sonhos de outros para poder se aproveitar, né? E fazer o pior, né? Com as pessoas. Gente, a minha opinião é que realmente foi ele. Eu acho que ele realmente não vai sair da prisão por ser nos Estados Unidos, ele ter ali, né, sido culpado por 2 assassinatos. Eu acho que ele não vai sair, não vai conseguir pedir
Eu acho que ele não vai conseguir pedir nenhum pedido de liberdade condicional. Ele vai ficar por lá mesmo. E se talvez começar a falar mais algo disso, eu acho que vão voltar a investigar, vão tentar botar mais alguma coisa nas costas dele. E é isso. Agora eu quero saber a opinião da Mari. Mari, qual é a sua opinião? Oi, gente, eu sou a Mari e o caso do monstro de Atlanta é muito terrível e muito complexo. E eu sou muito fã de Mindhunter e eu lembro que quando eu fiquei sabendo desse caso, eu fiquei super chocada, impactada, porque foram muitas vítimas. A questão do racismo prejudicou muito as investigações desse caso, porque muitos policiais demoraram para conectar algumas das mortes, achando que os meninos tinham se metido em alguma confusão ou cometido crimes. Enfim, a gente sabe que isso infelizmente acontece e que muitos casos de meninos ou de meninas negras já foram mais negligenciados, né, pelas autoridades. A decisão de prender o Wayne Williams também foi uma coisa super polêmica na época, né? Justamente por ele ser um homem negro. E existem dúvidas até hoje de que se ele cometeu todos os crimes mesmo ou não. Conta pra gente o que vocês acham depois de toda essa história, né? Depois de tudo que a Erika contou. Uma coisa é fato, né? Apesar de todas as dúvidas, não dá pra negar que os crimes pararam, os crimes semelhantes, né? Pararam depois dele ter sido preso. Então, isso é algo a se considerar. Até porque, conhecendo outros casos de serial killers, eu não acho que seja muito deles, assim, uma coisa de simplesmente parar de cometer os crimes. Então, acho que não seria muito provável, assim. Uma curiosidade é que, como o Wayne fazia trabalhos como fotógrafo de cena de crime e ele tinha aquele radinho da polícia, muita gente acha que ele conseguia estar sempre a par de quando a polícia encontrava os corpos e que ele tinha informações que ajudavam ele. Por ele trabalhar como fotógrafo, também existe a teoria de que ele abordava alguns meninos na rua, dizendo que ele pagaria por algumas fotos deles ou que deixaria eles famosos. E se for esse o caso, é muito triste que alguém tenha mexido, né, com o sonho desses meninos que sonhavam em ser cantores, enfim, famosos. É terrível. Então é isso, pessoal. Quero saber a opinião de vocês também aqui embaixo, em qualquer plataforma. E vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um episódio do Casos Reais. Não deixe de curtir, dar um like, compartilhar com alguém que vai gostar, que isso é muito importante. Tchau, pessoal.